Olá, tribo Conteiro! Hoje eu estou extremamente feliz. Hoje, dia 1º de junho, a Conversa Conteiro passa aqui para o nosso perfil do projeto, @Conteiro Histórias. Isso para mim é um momento muito significativo, porque o Conteiro começou há nem um mês, a gente começou no dia 10 de maio com a Cláudia do Amarante. Foi a primeira estreia do Conteiro. E hoje, Pedro Alves começando aqui com a gente, estreando aqui esse perfil, né? Então, assim, muito feliz. O Conteiro é quem conta histórias. Nós somos feitos de histórias. O Conteiro também é o meu canteiro de gente, meu canteiro de gente que inspira, gente que ama gente que inspira gente. Eu acredito demais na potência que é conectar pessoas, conectar ideias. Eu acho que assim a gente realmente se transforma. É escutando um, ouvindo a experiência do outro, vendo aquelas coisas que um sente e que a gente também sente. Então eu acho que o Conteiro tem esse papel. Na minha vida ele tem esse papel. E é um projeto bastante despretensioso. O Conteiro vai conversar com um monte de gente legal, um monte de gente que me inspira todos os dias, um monte de gente que construiu quem eu sou, né? Deixando em mim um pouquinho delas e fazendo que eu seja quem eu sou hoje. Hoje a gente fala então com Pedro Alves e o tema de hoje é a redescoberta da arte. Bom, quando a gente se falou no telefone, lá atrás, em maio, no iniciozinho do Conteiro, quando eu, na louca pandêmica, resolvi começar de qualquer jeito, eu falei, Pedro, vou começar. Ele falou assim, vamos ter essa conversa lá, a redescoberta da arte. Então o que o Pedro vai falar, eu também não sei. A gente vai ouvir junto, mas se é do Pedro, é coisa boa. Porque esse menino tem um coração, assim, ele tem um coração enorme, enorme. Ele é um ator incrível, e um coração ainda mais lindo do que aquela carinha linda que ele tem. Então vamos lá, enquanto o Pedro não chega, deixa eu pedir para vocês, e é super importante, agora é pedido, vamos lá, compartilha com os amigos o @Conteiro Histórias. Vamos fazer essa tribo crescer, tribo Conteiro crescer, porque tem muita gente boa marcada. Até o final de agosto já tem gente marcada com histórias incríveis, sensíveis e que tem tudo a ver a gente falar. Então chama os amigos para fazer parte dessa tribo, convida. A gente é pequenininho, não tem problema. Mas se a gente puder dar mais voz para os assuntos sensíveis que a gente vai falar, melhor ainda, porque a gente quer falar muito sobre vida. A gente quer falar sobre vida, sobre responsabilidade, sobre cidadania, sobre política e sobre muita coisa sensível para a gente transformar o mundo, né? A responsabilidade é tua, é minha, é de todos nós. E que a gente se engaje nessa responsabilidade, que a gente entenda que nós somos, sim, os protagonistas dessa mudança. Tá bom? Então, vamos compartilhar. Hoje o Gabriel também começou a criar o YouTube. E a ideia é que vai ter muita coisa, muito conteúdo legal ali no YouTube, no canal do YouTube, mas isso é criação do Gabriel. Vamos lá. Pedro, vou te chamar pra cá. Pam, pam. Coisa boa. Oi! Coisa boa te ver, menino. Coisa boa. Muito bom a gente estar junto aqui, que virtualmente, né? Mas mais do que virtualmente, é essa conexão de alma. Muito bom te ver. Oi, muito bom te ver também. Oi para todo mundo que estiver entrando, para todo mundo que já está aí. Eu morrendo de Bom, vergonha, como o meu sempre. tá sempre muito pouca gente. O seu todo mundo assusta. Porque o meu Não, eu falo que verso de o todo pessoal mundo. joga. Eu falei que o pessoal, né? O pessoal tem dormido até muito tarde. Eu Mas acho que o sei, pessoal vai eu entrar, sei. vamos ver. O corona está gerando uma série de vagabundos. Está todo mundo dormindo muito mais. Tá, dormindo mais É porque a tarde. gente está indo dormir mais tarde, Pedro. É. Né? Comigo foi ao contrário, né? Agora eu tô acordando mais cedo, dormindo mais cedo.
Bom, agora eu já tenho que botar o óculos para te ver. Botar assim, ó, o carão aqui bem pertinho, porque eu não quero te perder, eu quero te ver bem de perto. Pedro, então, eu estava antes de você entrar, eu estava contando o quão carinhoso você foi, aliás, você é, mas o quão carinhoso você foi comigo quando eu decidi começar o ponteiro e falei, Pedro, eu vou começar do jeito que for. Eu vou começar. E o seu carinho e o seu incentivo, assim, me fizeram muito bem, encheram meu coração de energia, de motivação para fazer, para estar aqui hoje. E é muito legal que hoje é a primeira conversa ponteiro aqui no canal, né? Porque antes eu estava fazendo no meu perfil pessoal. Então hoje é a primeira, é a que marca a estreia do Conteiro aqui no Instagram. Então, estou super feliz de estar com você. E eu tenho muita curiosidade, eu estou aqui com uma escuta muito aberta para ouvir você falar sobre a redescoberta da arte. Eu tenho várias questões para a gente bater papo, para a gente trocar essa figurinha. A conversa é sempre muito informal. Eu, isso longe de ser uma entrevista, eu não sou jornalista, não tenho nenhuma habilidade para isso. Mas eu sou boa de papo, eu adoro saber as histórias. Então, eu tenho algumas coisas para saber, para indagar com você de tudo que eu tenho visto, todo o seu movimento, né? E também de conversar sobre esse novo significado da arte, né? Na sua vida, toda essa reflexão que você faz da arte. Eu não sei se você quer começar falando disso ou se eu te começo com uma pergunta para isso, como você quiser. Você que sabe, acho que pode ser do início, né? Pode ser. Como a gente combinou. Então, primeiro, acho que tem duas inquietações minhas, duas curiosidades. Eu queria saber em que momento da tua vida, se você lembra, em que momento da tua vida você percebeu, identificou que a arte para você era um propósito. Então, das lembranças que eu tenho, assim, geralmente são várias. Eu sempre eu não sei dizer aonde surgiu, em que ano começou, em que momento. Mas eu tenho muito claro na minha mente os momentos que eu me via transportado em outro mundo, achando que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu ia para o museu e eu, pequenininho, fingia que eu estava num filme, que tinham câmeras me filmando, e eu criava uma história, dava um jeito dos meus pais irem um pouquinho mais para frente, eu ficava mais atrás, e eu dava um jeito de criar uma história na minha cabeça e de fingir que eu estava no filme. Aquela coisa de criança. Aí eu fingia que eu era perseguido, eu fingia que eu era um príncipe, eu fingia que eu era o rei, eu fingia que eu era não sei o quê. E eu criava aquela história na minha cabeça fingindo que tinha câmera. Então eu acho que Sim, desde porque você essa minha trazia infância, uma ludicidade na tua vida e um senso criativo muito forte, né? sim, uma vontade de viver as emoções, de contar uma história, nem que seja para mim mesmo. Eu tenho essa necessidade. Até hoje, por exemplo, eu quando não tenho nada para fazer e eu quero atuar, eu me tranco no meu banheiro e eu invento alguma coisa Cria. e eu faço uma coisa comigo mesmo, porque eu tenho essa necessidade de interpretar, de dar uma vivência, Sim, de colocar a arte mas ali bem desde criança. em ação, né? Você começou a fazer teatro no Brasil ou na Bélgica? Na Bélgica. Eu saí Na daqui com 8 Bélgica. anos de idade, então eu não tinha, já tinha essas ideias, mas não tinha muita noção. Então, eu comecei com 12 anos de idade na Bélgica. Poderia ter começado antes, minha mãe já falava, não, vai para o teatro, vai fazer teatro. Só que eu era muito envergonhado. Ainda sou um pouco, mas muito menos. Mas eu era muito envergonhado. Então eu tinha medo de entrar numa sala de teatro, conhecer pessoas novas, uma professora nova. Eu tinha esse medo do contato com as pessoas. Então eu Aham. acabei deixando isso mais para trás. Aí com 12 anos eu falei, não, eu vou entrar. E aí eu não larguei mais. E em que momento você colocou na tua cabeça que isso seria seu propósito, sua profissão? Que não era mais uma coisa de fazer um curso de teatro e, de repente, tomar um rumo de virei dentista, mas amo arte. Virei... Quando você chegou à conclusão, falou assim, não, eu sou um ator, eu vou seguir, eu vou estudar e vou ser um ator. Quando foi isso? Então, desde pequeno eu tenho esse propósito. Então, eu não tenho um momento que eu possa dizer.
para você, nesse dia eu decidi eu vou ser ator. Mas desde sempre, assim, eu não Desde falava em sempre. nenhuma outra profissão. A minha mãe falava em culinária, às vezes em diplomacia, mas eu tinha certeza desde sempre que eu queria ser ator, assim, era uma coisa muito clara para mim. Na Bélgica eles fazem um questionário na escola desde que você é pequeno para ver essa sua evolução, o que você quer fazer, o que você vai fazer, para eles irem te direcionando na educação, né? E por E eu falar em sempre evolução, respondia no Pedro, questionário que eu era ator. a sua evolução artística nos últimos anos, assim, é incrível. Eu acompanhei você na sua formatura de teatro, eu acompanhei você na Malhação todos os dias. Você teve dentro dessa casa. Eu acompanhei o Santos Dumont, eu te acompanho. Da E vejo... França, hein, pessoal, que ela tá na França, hein? eu tô na França. Eu tô na França e nisso a gente não tinha como colocar comigo aqui no horáriozinho, não. Então aí o Ricardo deu o jeito dele e eu não perdia. Eu não perdi, te acompanhava e você fez parte da minha vida ali diariamente, né? Parte da minha vida você mas diariamente aqui dentro dessa casa. Foi muito bom te ter aqui diariamente, aliás. O que você acha que te levou a voltar para o Brasil, Pedro? Eu acho que a vontade... Eu tinha uma vontade de morar no Brasil que eu não sei explicar. Uma vontade de voltar a viver aqui, porque eu sempre vinha de férias, mas eu não sabia como era viver aqui no Brasil. Então eu tinha essa vontade desse calor que o brasileiro tem. Eu sentia muita falta disso na Bélgica. A Bélgica tem N coisas boas, é um país maravilhoso, só que eu sentia falta dessa humanidade, dessa fé, dessa coisa calorosa que o Rio tem. Então eu decidi... Esse sorriso brasileiro que a gente só vê no Brasil, né? É isso. Aquele sorriso que acontece, que é gentil da alma, né? Genuíno, né? Eu te entendo bem, te entendo bem. E outra coisa, quando a gente trilhou esse caminho de que a gente ia bater esse papo, você falou assim, olha, eu tenho refletido muito sobre a arte na minha vida. Eu tenho feito muitas reflexões do que é ser ator de verdade, né? E desse movimento da responsabilidade que carrega aquele que tem a voz e que deve usar em causas amplas de transformação social. Eu queria entender um pouco esse momento que você vive, porque é um momento que todo mundo está muito efervescente por conta da pandemia, né? E você também está muito inquieto. O que acontece, Pedro? Foi. Você quer saber dessa transição? Eu não entendi direito o que você quer que eu fale agora. Dessa transição minha na arte? Essa transição sua. A gente conversou e você me falou assim, eu estou revendo muito o que é a arte. Estou revendo muito o papel. Tudo isso que eu fiz agora, todo esse trabalho mais recente, te deu uma reflexão muito grande da responsabilidade que você carrega como ator, né? E socialmente falando, na questão de tudo. E aí isso me fez repensar um pouco. Eu tenho pensado muito ultimamente e no finalzinho da Malhação, no início desse ano, quando estava começando a acabar, ou até mesmo durante o processo da Malhação, eu venho pensando muito sobre isso, do meu papel na arte, o que realmente eu quero fazer, né? Onde é que eu quero me inserir, em que mercado eu quero me encontrar e onde eu vou me sentir mais feliz, mais completo, fazendo o que eu gosto, da forma que eu gosto, contando a história da forma que eu acho que ela serve para a sociedade. Porque a gente tem um papel muito, muito importante, né? O papel de instigar, de discutir sobre temas, da população se rever, se ver na tela e conseguir identificar os próprios defeitos. Então, e o Guga também me ajudou muito nisso. O Guga teve um papel muito importante para a sociedade. Sim. Eu continuo recebendo mensagem até hoje de gente que está assistindo pelo Globoplay durante a quarentena, de meninos que vêm falar comigo e dizendo que mudou a vida deles, que eles estão conseguindo assistir com os pais e de que eu
representam muito o que eles são e não sabem como conversar sobre isso com a família. Eu ainda recebo muita mensagem, então realmente é Então, algo que mudou, que então de mexeu. fato, para quem não assistiu Malhação, o Pedro fazia um personagem chamado Guga. O Guga era um rapaz novinho, né, da Zona Sul Carioca, filhos assim de uma família com Isso, bastante dinheiro, e era homossexual, e o seu par na trama era uma pessoa do subúrbio carioca. Então, sim, tratava ao mesmo tempo de dois preconceitos, um preconceito de sexo e um preconceito social, né? sim. Junto a isso do racismo, o preconceito de classe social e junto disso o preconceito de racismo, porque ele era negro, era da periferia e era negro. Então juntavam muitos Muitos preconceitos. preconceitos numa só trama, né? E como é que Apesar, isso te ajudou? Como é que você acha que o seu personagem ajudou essas pessoas e o que ele te trouxe de crescimento? a situação que o Guga viveu eu nunca vivi. Então, assim, ele me trouxe compreensão, que é o que acontece geralmente com o ator, é de vivenciar um personagem que está inserido numa situação talvez parecida com a minha, mas que eu não vivi. A situação de pais homofóbicos, de um pai homofóbico, de amigos homofóbicos, eu nunca vivi. Então, me traz experiência de vida, vivendo através dessa segunda pele, que é a pele do Guga. Então, me fez entender, me fez compreender o sofrimento que é a maioria dos homossexuais. Porque eu acho que a maioria vive. Não tem, Você acha que é muito raro hoje, você pegar um ainda pai em e uma mãe 2020, e falar você assim, acha tudo que isso bem. ainda é tão forte assim? É a maioria, porque se você pensar bem nos gays que a gente conhece, homossexuais e LGBT, da população LGBT, a maioria, os pais de início não aceitaram. A maioria tinha medo de conversar com os pais. A maioria sofreu preconceito na rua, sofreu preconceito na escola. Então, ainda é uma maioria que Que sofre com dureza, isso, né? que A não gente em pode conseguir, 2020, não a consegue gente ainda tem. isso, Que infelizmente. tristeza, né? Que tristeza. A gente tem muito a caminhar aí, né? Muito. Mas eu acho que ter isso na televisão, na Malhação, também ajuda muito a quebrar certos preconceitos. Sem Eu dúvida. percebi as pessoas na rua. Todo mundo falava, ninguém vinha para mim com um olhar crítico. Acho que todo mundo que eu encontrava na rua que vinha falar comigo, vinha falar do Max, que era meu pai na trama, dizendo que não aguentava mais ver ele daquela forma Ou agressiva seja, e não as aceitando pessoas ele. sofreram junto com o Guga. Sofreram. E se conseguiram se rever também, né, eu acho. Sim. Então, a arte tem esse poder, né? De trazer esse pensamento crítico para perto da gente. Eu acho que por isso a gente não dá pra gente viver sem arte, né? A Sim. gente tem que. E a E mudança também que eu... Pode falar, pode falar. Tá com a delay gente aqui. fala, né? É que eu sou falante, né? Fala. Mas assim, você acha que o Guga foi o seu personagem mais forte, que não? Não. Na te... não, porque no teatro eu já fiz um personagem mais forte, que era também um personagem periférico. É uma peça inglesa, que era um líder de uma turma periférica que também que a gente pode fazer o link aqui com o Brasil, com escolas públicas, que tem dificuldade com os alunos, dificuldade de aprendizado, dificuldade dos alunos da periferia entenderem, de serem inseridos na sociedade. E aí eu fazia um personagem que era assim um líder que fazia uma rebelião dentro da escola, que era um protagonista que eu fiz no teatro. Acho que muita gente lembra dessa peça quando foi me ver. Acho que foi a primeira peça que eu fiz aqui no Brasil, na Cal, com um diretor incrível, que é o David Herman, que é um diretor inglês, inclusive. E esse personagem mexeu muito mais comigo, porque ele era muito mais forte. E eu podia falar... O texto dizia muito mais coisas. Na Malhação, a gente tem que manter o texto aqui, Sim, né? Porque tem um público, tem um horário, não é todo mundo que vai entender, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente não pode falar palavrão,
O texto não contém palavrão, o texto não pode conter coisas muito fortes. Se tiver muito sangue, não pode. Então, no teatro, eu já tinha mais abertura para poder falar, ser direto e reto. Mas a Malhação fala para uma quantidade de gente, assim, né? Ela entra na Ó, a casa gente está de. tendo um testemunho aqui, né? Inclusive aqui. Meu Do... pai não E me aí? aceitou no início. Foi horrível, ele se envergonhava de mim e bebia e ficava querendo me agredir. Eu e minha mãe, porque minha mãe aceitou. Ai, passou, eu não vi o resto. Minha mãe, por minha mãe, me aceitar foi muito difícil. Para minha mãe me aceitar foi muito difícil. Você pode fazer assim, você consegue Posso ver, tá? scrollar, né? É. Pois é, eu Murilo, vejo. um beijo para Eu você. vejo. Oi? Não, eu mandei um beijo pro Murilo, que foi quem escreveu isso aqui. Quem escreveu? O Fera, o Maurício está falando do Fera, que é o É, o personagem que eu Fera. tenho. Acho que nós fomos juntas. Foi a trupe toda junto, Pedro. Eu, Bruna, Maurício, Ricardo, estávamos todos lá. Eu só aqui não fico falando tanto, porque sem esse chat aqui, eu acho que eu te vejo sempre. Fã, fã de carteirinha. É, foi Mas incrível. essa coisa de eu me ressignificar na arte também tem muito disso também. Do, de como certos gêneros na televisão impõem um certo limite pra gente. Porque a gente está lidando com um público brasileiro que ainda é conservador. Então o teatro dá mais abertura para a gente poder fazer realmente o que a gente quer falar. O cinema dá mais abertura para isso. Então eu me ressignificar na arte também foi entender o que eu realmente quero fazer. Eu quero fazer eternamente TV na minha vida ou ser famoso, ou eu quero fazer um papel que me marque, que me doa, que me instigue, que instigue as pessoas. Então eu tenho pensado muito nisso também. Talvez eu prefira hoje em dia fazer uma coisa que vai me render menos dinheiro, mas que eu vou me sentir mais Mas vivo, inteiro, né, na arte. Mais mas inteiro na pleno, arte, né? fazendo o que eu quero realmente fazer. E me diz uma coisa, quais são as suas paixões, Pedro? As Vamos minhas falar de paixões. paixões. Bom, uma delas é cozinhar. Mas eu digo assim, cozinhar para mim e para familiar quando eu quero. Ah, Porque eu ter que tenho cozinhar visto você obrigado cozinhar de é me uma dar coisa água na chata. boca. Sai camarão, sai suflê, sai não sei o quê, sai. Esse bicho de Mas é a cozinhar paixão, é uma paixão. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado. é a paixão Tem, de tem, cozinhar. então, além de cozinha, Além de cozinhar, arte, né? Atuar é uma paixão que eu tenho. Como eu falo, quando eu falei para você, eu não consigo ficar parado muito tempo. Eu tenho que atuar alguma coisa. Agora eu estou sem trabalhar, então eu estou um tempo em casa e já fiz texto, já me gravei, já fiz algumas coisas ali Pedro, eu vou te sozinho, porque eu falar, preciso disso. eu tenho te acompanhado em casa e tudo que Mas, você não tem feito é parar. A quantidade de coisas que você tem feito para graças a ajudar o Deus. próximo, a Ah, não. quantidade de colaboração e a quantidade de ações humanas que você tem puxado assim, me deixa muito feliz, deixa meu coração muito aceso, com muita esperança no mundo, e eu tenho realmente essa esperança. Mas eu tenho visto você genuinamente trabalhando ali, ou com quentinho, ou fazendo compra para a família, ou em tudo aquilo que você pode se doar, você tem feito. Como é que tem sido esse Mas exercício agora, nesse momento? De tanta eu entrega, acho né? que faz parte de uma das paixões que você perguntou e eu não soube dizer, mas agora me vem à memória. Eu tenho paixão pelo contato entre os seres humanos, pela sociedade, assim, paixão pelas pessoas. Eu, por exemplo, eu trabalhava num hostel e eu adorava servir as pessoas. É uma coisa que eu gosto. Eu adorava no hostel servir café da manhã, eu adorava atender as pessoas. Eu ficava feliz porque no carnaval tinha muita gente. Geralmente as pessoas não gostam, né, do trabalho quando tem muita gente, você tem muita coisa para fazer. Comigo era o contrário. Eu gostava quando era carnaval, quando era Natal, porque tinha muita gente, muito público. E eu podia atender as pessoas, conversar com as pessoas. Isso me move, assim. E esse trabalho solidário que eu tenho feito agora, junto com a ONG, que a gente está criando, é um trabalho que mexe com pessoas. Isso tem me feito uma pessoa muito melhor, assim. Eu tenho estado muito mais disposto, E acordado qual mais é esse cedo. trabalho? Conta pra gente.
É um trabalho numa ONG que chama Mãos que Cuidam, que a gente se reúne para entregar toda terça e toda quinta-feira 100 quentinhas para moradores de rua. Então, todas terça e toda quinta a gente faz uma entrega no centro do Rio. A gente entrega comida para moradores de rua, 100 quentinhas, 100 águas, 100 guaravitas, guaraná. E aí a gente faz essa entrega. Além disso, tem cesta básica. A gente já entregou, acho que 300 e poucas cestas básicas Que para bacana, famílias Pedro. do subúrbio. Tem kit higiene também, com cobertor, com gilete, com sabão, com gel, com álcool em gel. Então é um trabalho que me faz me manter vivo, né, nessa quarentena, porque a quarentena é muito perigosa nesse sentido, da gente ficar para baixo, da gente ficar deprimido, da gente não saber o que fazer, não saber do dia de amanhã. Então, tá São em muitas, movimento. são muitas incertezas, né, que a gente está tendo que enfrentar. Não só as incertezas, mas diariamente a gente vendo as notícias de um número tão grande de pessoas morrendo, isso com certeza mexe emocionalmente com a gente. Você acha que essa. Hoje de manhã eu conversei. Hoje de manhã eu conversei com sua mãe, que é uma inspiração na minha vida. Hoje de manhã eu conversei com sua mãe e a gente estava falando um pouco sobre esse momento, né? Até uma coisa para a gente falar aqui. Será que as coisas são como elas são? E será que a gente precisava desse momento, por pior e por mais duro que seja? Será que o planeta também precisava desse momento? O que que você pensa? Eu acho muito complicado a gente falar nesse sentido, porque eu ainda não tive um parente que morreu de Covid. Então, eu ainda não me sinto confortável de comentar se eu acho bom ou não, porque eu acho que a perda familiar é uma coisa muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que para a natureza é um momento importante. Para o planeta é um momento importante. Apesar de ser muito ruim. Mas é difícil enxergar dessa forma, porque essa pandemia traz muito sofrimento para muita gente. Sofrimento É muita dor. de saúde e de financeiro. As pessoas não têm o que comer também. Então, dizer que ela veio para o bem, eu ainda me mantenho meio assim para falar sobre isso, porque é muito delicado com essas famílias, entendeu? Mas eu acho que sim, né? Toda para a gente criar uma revolução, para a gente melhorar as coisas, a gente precisa levantar a poeira. Quando a gente faz a limpeza dentro de casa, a gente precisa varrer, levanta a poeira para depois abaixar e ficar tudo limpinho. Então, eu acho que é um pouco disso. Assim, é só uma reflexão, porque eu vejo que se há muita dor e essa dor é inevitável, né? A Sim. partir do momento que a gente está falando que se perde uma vida já é ruim, né? Porque uma vida, e sobretudo quando a vida da pessoa que a gente ama, isso é de uma proporção gigante. Então, qualquer vida é muito importante, é sagrada e muito importante. Mas é um momento muito de interiorização da gente, de entender nossos propósitos, né? A nossa urgência, o que que a gente tem fome, o que que a gente está fazendo, porque de uma hora para outra a gente Questionar, se né? vê muito frágil, né? A gente vê que a gente realmente é muito frágil. E eu quando vejo, e eu acompanho você, acompanho seus stories e tal, eu vejo como você pegou a responsabilidade de tantas coisas para minimizar essa dor do outro, né? Você é uma pessoa que é cheia de empatia, né? E você falou, eu gosto de gente, mas isso assim, nem precisa falar. A gente sabe que você gosta de gente, você é muito gente, graças a Deus. Mas eu vejo que você, além de gostar, você vai para a ação. Você está indo fazer as coisas, né? E eu acho que a gente precisa fazer com que isso seja multiplicado. É um dos propósitos do Conteiro, é justamente chamar as pessoas para ação, ainda de forma que seja de forma pequena, fazendo a compra do seu vizinho, cuidando da Sim. segregação de resíduos do seu prédio, mas chamar as pessoas para exercer esse papel aqui, né? E é um papel, igual você falou, todo mundo pode fazer.
A gente não Todo mundo precisa abrir uma ONG ou ir para a rua para fazer. A gente pode fazer no prédio. A gente pode perguntar para as pessoas do prédio, para os idosos, será que tem alguém que precisa que eu vá ao mercado? Os jovens podem fazer isso, as pessoas que não são pessoas de risco podem fazer isso, para poder ajudar e ajudando minimamente. A gente acho que isso veio também ensinar para a gente sobre solidariedade, né? Da gente se unir e mostrar o quanto a gente é pequeno, que a gente se acha muito poderoso como ser humano. A gente tem tudo, a gente faz tudo, a gente está comprando tudo, a gente está querendo cada vez atingir um PIB maior. E a gente tem que parar para pensar que não, calma, calma, calma. Tem uma hora que não dá mais para crescer. Vamos voltar um pouquinho para se reanalisar, se rever e fazer as coisas com calma. sem dúvida, sem dúvida. E você acha que você hoje, é, claro, você acabou agora, né, uma malhação que deu muita visibilidade na tua vida como ator, né? Você não acha que isso facilita usar a voz para chamar para esse exercício de cidadania? Você entende isso como uma potência que você tem? Ou você não percebe quanto a sua voz pode chegar mais longe? Porque quando você ganha, Percebo. percebe? Tanto é que é tão importante eu falar da minha vida, por exemplo, da Malhação, o Guga era gay, e eu achava importante eu também falar da minha vida, da minha sexualidade, para eu me posicionar em relação a isso. Não adianta eu fazer na TV uma coisa, me posicionar na televisão através de um personagem, atrás de uma carapaça. Na minha vida, eu não mostrar para as pessoas o que eu sou e não falar, olha só, eu sou isso aqui e não tem problema de ser isso aqui. Eu acho que a minha voz como Pedro Alves também ajuda muita gente. Dá Ah, entrevista. sim. Olha, quando eu recebia mais seguidores era quando saíam entrevistas minhas nas redes sociais, de pessoas que viam uma entrevista e falavam, caramba, ele teve coragem de falar sobre tudo isso. E as pessoas se identificam, a comunidade LGBT se identificou e começou a admirar esse meu posicionamento como Pedro Alves. Que é muito E importante. você, A né, gente tem que Pedro, se posicionar. diferente do Guga, você teve sempre uma relação muito saudável com a sua sexualidade, né? Acho que na juventude tinha uns momentos de eu ficar meio assim, aquele medo de como é que as pessoas vão reagir. Mas comigo mesmo nunca tive problema, não. Aliás, é inadmissível que isso possa ser um problema. Assim, Não, sim, não é um problema, né? não é um problema. Isso não é um Mas problema. acaba se tornando que as pessoas fazem disso um problema. Com certeza, com certeza. Ainda há muito preconceito, né? Sim. E em preconceito, por falar em preconceito, a gente tem aí diversos preconceitos, diversos, de toda forma, né? Não só sobre a sexualidade, não só o racismo, não só o preconceito social, não só a gordofobia, são muitos os preconceitos. Você percebe que a gente vive hoje um Brasil que o preconceito está mais forte ou a gente está. Eu acho que O não. Não preconceito está está mais forte, maior? não. Não. Eu acho que ele esteve ali e as pessoas se sentiram empoderadas com o presidente que a gente tem, se sentiram empoderadas de poder botar tudo que elas tinham dentro delas para fora. As pessoas não tinham coragem de falar que elas eram racistas, as pessoas não tinham coragem de falar que elas eram homofóbicas. E o governo que a gente tem, que é um governo muito conservador e que bota esse lixo para fora, deu poder a essas pessoas. Então, e é também por causa da tecnologia, né? A gente está filmando tudo isso. Então, isso toma uma proporção muito forte. O mal, quando acontece numa sociedade que já está evoluindo, ele choca. Então, por isso que ele chama muita atenção. Eu acho que não é a maioria. Eu acredito que não seja a maioria. E que a gente esteja, sim, mudando numa evolução constante. Mas para haver essa evolução, a gente precisa... Eu acho que essas pessoas estão se sentindo tão mal com preconceito, com racismo, com essas coisas todas, que elas têm que externar isso, né? Porque a gente que é do bem, que não tem preconceito, que luta pela igualdade, a gente está abafando essas pessoas. A gente se manteve esses anos abafando tudo isso. Então elas se sentiram sufocadas e estão botando tudo isso para fora agora. Eu acredito.
Mas eu também acredito que somos do bem e somos a maioria. Sim, eu acredito nisso. Ainda somos a maioria, né? A gente só Somos. precisa dar fala, né? Empoderar cada vez mais as falas do bem, porque a gente ouve muito discurso ruim, muita coisa negativa, mas isso não é a maioria. O mundo está se transformando, existem muitas ações bacanas, muita gente fazendo trabalho sério, trabalho social muito bacana, pessoas construindo e desenvolvendo projetos, pessoas trabalhando em ONGs, enfim, fazendo arte, fazendo cultura, fazendo música acontecer. Então, eu acredito muito que a gente consegue sim mudar esse mundo e a gente está mudando. Sim, Tenho plena certeza disso, é que a gente realmente está no momento que a gente precisa de todo mundo, sim. né? De todo mundo. E eu acho Eles não que estavam encontrando espaço, né? Então gritaram e estão vindo aí à tona, porque a gente começou a abafar eles. Então isso causa uma reação. legal. Vamos voltar aqui para a arte. Quais são Vamos, os, vamos. quais são os planos, Pedro? O que você tem desejo de fazer e ainda não fez? Então, eu tenho uns projetos aí que eu não posso contar, né? Porque vão vir algumas coisas, mas eu ainda tenho que decidir quais vão ser essas coisas. Porque, enfim, mas eu quero muito fazer cinema e fazer algo mais forte, né? Fazer alguma coisa. Não vou falar muito, senão vou entregar, mas eu quero muito ir além da TV, né? Ir além da TV e fazer uma coisa menor, talvez, mas que tenha um significado mais importante para mim e para a sociedade, assim. Então, cinema tem os seus planos. Sim, cinema. Espero fazer cinema. Ou série, tem também série que é ligada ao cinema, né? A forma de se fazer série hoje em dia também é muito parecida com o cinema, dependendo Sim. de quantos capítulos a série tem, ela consegue fazer uma linha que do cinema, uma linha de cinema, né? Entendi. Bom, eu já sei que você tem alguma coisa aí que não pode contar, e eu super respeito, mas é um projeto que tem a ver com propósito, não é isso? Sim, e se reinventar, né? Da gente sair da zona de conforto, mudança. Eu acho Tá que a gente legal. precisa disso, né? Precisa, é um desafio. Esse é o desafio. Desafio pro ator é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mas- Vem cá, Pedro, conta pra mim. Você fez um ensaio sensual, tirou umas Que fotos que isso? são curtas, um escândalo, maravilhosas, Qual? umas Na fotos que revista? você, umas fotos tuas. Peraí, eu É, tenho a revista aqui. cadê Essa Pedro? revista aqui que é incrível. Essa revista é incrível. Você já tinha visto, não? Como é que foi? Então, esse ensaio foi um ensaio de um de uma produção muito reconhecida de pessoas muito boas na arte, fotógrafos e designers e stylists e produtores muito conhecidos que trabalham muito nos Estados Unidos. E eles resolveram me chamar, porque viram minha voz através do Guga, que tinha algo ligado à aceitação, à diversidade. E aí eles reuniram aqui nessa revista pessoas, conhecidas ou não, que tinham algo para falar sobre diversidade. E aí eles tiraram alguns cliques da gente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Encontrar, encontrar, encontrar. É muita Mostra, coisa. mostra aí Tem pra um aqui, gente. eu não vou mostrar um, eu vou mostrar esse aqui que é o menos. Tem esse aqui, ó. Mas que escândalo, hein? Mas que É escândalo. Agora incrível, os esse ensaio é francesinhos incrível. subindo aqui. Então, tem mais fotos além dessa? Tem mais uma, mas é muita coisa, acho que eu não vou conseguir encontrar agora. É muita coisa. Mas por que você ia falar disso?
Não, porque eu queria saber como é que foi essa experiência, como é que isso repercutiu, como é que foi essa experiência para você. Eu sou bem tímido, assim, para eu fazer essa foto nua, eu fiquei muito tímido. Eu tinha que ficar na frente das pessoas, aí eu tampava, aí o pessoal se virou, né? Aí eu sentava ali, me ajeitava para ninguém ver nada e aí tirava foto. Então, é uma coisa que eu ainda tenho que me soltar, porque é um corpo, né? A gente cria problemas com a nudez. Eu crio problemas, eu também tenho problemas com a nudez, eu me incluo nisso aí. Mas a nudez é só uma nudez. A gente vê o mundo nu. O problema Não há é a nudez na diversidade das natureza. pessoas ao verem, né? E acharem que isso é uma coisa ruim. Mas isso aqui está muito bem produzido, então eu acho muito lindo. Não, eu tenho certeza que está muito lindo. Estou certa disso. Estou certa disso. Muito bom, Pedro, muito bom. Eu não estou conseguindo ler, mas tem alguém que está. Eu estou muito cega, peraí. Ana Luísa, tem muita gente que dá sorte de ter uma família tranquila. Tem um amigo que a família super apoiou ele, mas ao mesmo tempo tem um outro amigo que ele tem medo de se assumir por ter uma família. Você chegou a aconselhar algumas pessoas quando você fez o Google, em bate-papo, essas coisas? E Sim, qual conselho que você dava? eu aconselho até hoje. Mas é muito complicado aconselhar, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque cada família é uma família, cada pai, cada mãe, cada familiar age de uma forma diferente. Então, geralmente, eu sempre peço para a pessoa nunca conversar com a família de forma afrontosa, afrontando a família e escrachando e falando, eu sou e você tem que me aceitar. Eu acho que a gente tem que ir por um lado mais de ensinar, que nem um professor mesmo. As pessoas que têm preconceito não são de todo mal. As pessoas foram ensinadas a ter preconceito, elas não nasceram com esse preconceito. Então a gente precisa ensinar elas a não serem pessoas preconceituosas. Então conversar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ela entendendo esse universo pouco a pouco, para ela poder se familiarizar com isso e ter menos repulsa, menos medo. De repente, até respeitar o tempo delas processarem isso, né? Sim, eu acho que se tiver algum pai, alguma mãe me assistindo, eu acho que eu respeito também esse lado. As pessoas têm que saber processar, não é fácil. Não é fácil para as Porque pessoas que rompe tudo, aprenderam tudo. todo o aprendizado que ela viveu, Sim, né? Que ela, é a rompe forma como tudo você isso que ela aprendeu. como ela Então aprendeu. eu imagino para essas mães, para esses pais, não deve ser fácil. Não concordo com violência, mas eu acho que é complicado reaprender sobre isso quando elas foram ensinadas a vida toda que isso era errado. Então a gente também precisa ter carinho e saber conversar com essas pessoas. Não, sem sombra de dúvidas. A Não é gente. fácil, não disse que é fácil, não é, mas Mas é necessário, né? Não dá para viver uma vida inteira deix- deixando, se anulando, né? Deixando de ser feliz e ser quem é. Então, é um esforço que precisa acontecer. Essa ó conversa o precisa Breno. acontecer. Me assumi aos 15 e meus pais são super amorosos comigo. Que legal, viu? Tem famílias assim. Legal, manda um beijo pros seus pais. Não é? Queridos, queridos. Bom, eu sempre tive, em determinada época, quando eu era adolescente, jovem e tal, eu tinha muitos amigos vivendo esse momento de revelação, de revelar para os pais. E muitas vezes eu participei de discussões dos meus amigos mais próximos com as famílias. Então, assim, vários, se tiver algum aqui, mas muitos amigos. Eu participei de muitas vezes desses momentos dessas conversas mais duras. E sei que não é fácil, que as pessoas, muitas vezes, os pais, evidentemente, amam muito, não sabem aceitar a situação no primeiro momento. Então, tudo é questão também de tempo, né? E da gente Sim, tornar cada vez mais esse diálogo próximo, trazer esse diálogo para próximo da vida das pessoas, como foi o caso do Google, que foi muito positivo sim. na educação, na construção. Tem uma coisa que me veio em mente aqui agora, é que muita gente, por exemplo, fala que a homossexualidade se torna um tema recorrente na minha vida agora, depois de eu ter feito o Google. Mas eu acho
que isso faz parte. Não tem como eu ignorar isso e fingir que eu não estou vendo. Preciso falar disso, porque as pessoas ainda precisam ouvir sobre isso. Então, é necessário. E aí você vai fazer... Eu fiz 2 gays, né? Na série da HBO. Era um artista francês gay também, bissexual gay assumido. Historicamente, os historiadores já falavam que ele era gay. E o Guga também, que era gay. Eu não tenho problema nenhum com isso. E, mas você vai fazer só gay na sua vida, você só vai fazer papel gay. Tem gente que faz papel hétero a vida inteira. Eu acho muito enriquecedor a gente fazer um gay, que é onde tem uma questão social. É onde tem uma problemática. É onde a gente pode discutir. Então, se eu tiver que fazer gay, mais um papel gay daqui a pouco, tudo bem também. Vai querer uma hora que eu vou querer fazer hétero também. Mas fazer só gay também não é um problema. Sim, não é? Até porque essa fala é uma bandeira que precisa ser discutida, né? Perguntaram também para a Regina Casé por que ela sempre faz senhoras que são nordestinas e que são empregadas, nunca faz madame. Ela falou, tem atriz que fez madame a vida inteira e os jornalistas não fazem essa pergunta. Então, por que para mim eu fazer uma pessoa humilde, uma pessoa da periferia, uma pessoa que é uma questão, é um problema? Não é. Não existe só uma empregada no mundo. Elas são todas diferentes entre elas. É como eu falei nas entrevistas também que me perguntavam fazer gay, mas um gay não é igual ao outro. Um hétero não é igual ao outro. São personagens completamente diferentes, sim. Se você pegar o personagem da minha série e o Guga, são completamente diferentes. Na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de agir. São 2 gays, mas são completamente diferentes. Sim. Então, essa é uma questão para você. Não. Se o próximo personagem você já sabe quem é? Não. Ou não pode falar? Não sabe, não pode falar. Não sabe, não pode falar e tenho raiva de quem pergunta. Não tenho raiva, não. Não tenho raiva, não. Esse chá aqui, esse tricô aqui, menino, eu posso perder tempo nesse tricô. Hoje tem aqui um pedido de mãe. Pedido de mãe. A gente não pode. Pedido de mãe, a gente não nega, hein? Tem que dar um oi para a galera belga. Os belgas que estão aí. Não, eu quero ouvir de você, o seu francês. Você já está um tempo morando na França, eu quero ver você falando francês. Assim. É engraçado, né? Porque brasileiro adora ouvir a gente falar francês. Eles adoram. Eu falei francês numa live e o pessoal ficou adorando ouvir francês. Eles gostam, né? É interessante. Eu acho que a sonoridade tem um mito social que é sofisticado, né? Então as pessoas não, eu acho que o francês tem uma coisa que o francês é muito charmoso. O francês é muito... É uma língua... É quase uma poesia, né? Não o meu francês. O francês é quase uma vitrola. Siriana com jargão. Mas um francês... E não precisa ser do francês ou do belga. Não, mas um francês... razoável já é bonito. Mas a gente estava falando, ela falou assim, você vai fazer alguma coisa em francês? Olha, assim, em português eu já sou esse desastre de se engasgar, de tudo mais. Mas francês aqui não dá. Eu sou que tudo bem. Tem que falar. Fala aí alguma coisa que eu vou responder, Kátia. Ai, meu Deus do céu. Preciso de uma cola aí. Vou ler aqui, ó. Pedro, tu nous manques énormément. Ela falou que Pedro, você faz muita falta. Quem? Minha mãe escreveu Pedro, tu nous manques énormément. Ah, tua mãe. Pois é. Então ela quer que manda um alô aí pra galera. Um alô do Brasil, que a gente não pode... Duas coisas para a gente fechar aí. Eu vou fazer o meu momento comercial, que é pedir para quem está aqui, escutando a nossa conversa, entrar nessa tribo Conteiro, @Conteiro História, gente. A tribo, nós somos poucos ainda,
mas a gente quer falar muito. A gente tem um monte de gente para ouvir, um monte de história bonita para contar, para escutar, para se inspirar, fazer muitas conexões humanas. Então, vamos lá. É sempre informal, é sempre bate-papo e outras coisas que vêm por aí. @Conteiro Histórias, tá? Outra coisa é Pode clicar agradecer aqui, em nome. Aqui. gente. Pode clicar ali. Então, galerinha que segue o Pedro aí, ó, vamos lá. @Conteiro Histórias, hein? Jabá é esse. Outra coisa é te agradecer por estar aqui, porque é super bom a gente estar assim tão à vontade, tão em casa, como eu tô com você. E para falar que estão sensíveis, né? Para a gente abordar temas aí que são uma questão para outras pessoas e que a gente tem que falar mais. A gente tem que construir, sim, uma sociedade livre de preconceitos. E muitas vezes a gente tem um preconceito na gente e nem percebe que tipo de. Eu tenho esse mas tem outro. Eu tenho, Né? você tem. Pois Todo é, mundo tem. eu vou te falar que há pouco tempo a gente foi para a Tunísia e quando a gente chegou na cidade, por não conhecer tão bem a cultura e os hábitos, né, que rolavam ali, o meu primeiro momento na rua foi um momento que foi uma sensação preconceituosa. E eu tive que me corrigir rapidamente. Eu falei assim, o que é isso? Gente, eu não estou gostando disso aqui, está muito esquisito. Não tinha nada de esquisito. Esquisito é tudo que a gente não conhece. Não conhece. Causa o medo, né? Um desconforto. Pois é. Então a gente tem que fazer diariamente o exercício de se livrar dos preconceitos, porque nós queremos mudar a sociedade, para isso acontecer, a gente muda a gente, né? Então é mudando a gente que a gente consegue Isso. outras mudanças. Então, assim, eu queria te agradecer muito de ter vindo aqui e vindo aqui nesse estúdio lindo, de estar aqui comigo, abrindo aí o Conteúdo Histórias aqui nesse perfil e compartilhar um tema que é muito sensível, né? E eu sei que você está aí colocando o Carão, o teu nome e o Carão para levantar esse tema com seriedade. Então, assim, meu super, super obrigada. Eu que agradeço a forma como você está contando tudo isso no ponteiro e as coisas que você quer ouvir, que a gente ouve do lado de cá também, é realmente muito importante. E ter essa vontade que você tem de fazer, de contar, de ir atrás, de instigar aí esse sangue quente para fazer as coisas é muito importante. É lindo de ver, porque o trabalho fica bonito. Você está falando muito bem. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Pedro. Agora você não pode ir embora sem falar em francês com a galera da Bélgica. E tem também a galera aqui da França, então manda um beijo para essa galera para se cuidar, para ficar em casa. Tá bon. Je ne sais pas s'il y a des Belges qui me regardent, des Français, mais je voudrais vous dire que vous manquez. J'aimerais beaucoup être en France en ce moment. Et bientôt, on va se voir. Donc, ça va passer et on va se voir. Prenez soin de vous. Bisous. E bisu para você também, meu querido. Um super bisu. Essa nossa conversa Conteiro vai ficar aqui no IGTV, no canal Conteiro Histórias. Tá? Depois, seu Gabriel, assistente de produção, vai fazer uns recortes, umas pílulas e a gente vai divulgar. Tá bem? Ricardo, manda um forte abraço. Gabriel também. Beijo todo mundo. Nazaré, a Lulu, minha mãe. Sandra Mara, Bruna, Thiago. Bruna, todo mundo aqui junto. Gente, obrigada. Obrigada mais uma conversa Conteiro. Pedro, super beijo. E vamos lá, tribo Conteiro, vamos que vamos. Amanhã a gente vai conversar com a síndica do Rio, com a Rafa. Bom, amanhã às 10 horas da manhã, horário Brasil. 15 horas aqui na França. Beijo, Pedro, querido. Sucesso. Você está de parabéns por quem você é nesse mundo. Obrigado por você existir. Super beijo. Tchau, beijo. Beijo imenso.